Você já imaginou estar em uma sinagoga tranquila, num sábado comum, e de repente ouvir um grito vindo do meio da multidão? Um grito que não parecia humano. Um grito que reconhecia algo, ou melhor, alguém menos antes de todos os outros perceberem. Foi exatamente isso que aconteceu no dia em que Jesus Cristo expulsou um demônio em público, diante de uma cidade inteira. E o mais impressionante não foi apenas o milagre, mas o que aquela entidade disse antes de ser silenciada. Essa história acontece em Cafarnaum, uma cidade às margens do Mar da Galileia. Cafarnaum não era apenas um vilarejo qualquer. Ela se tornaria a base do ministério de Jesus na Galileia. Era um centro comercial ativo, com influência romana, presença militar e intensa vida religiosa. Ali havia uma sinagoga onde os judeus se reuniam para estudar a lei e ouvir ensinamentos. Naquele sábado, Jesus estava ensinando. O texto bíblico relata que as pessoas estavam impressionadas, diferente dos escribas, que citavam tradições e autoridades antigas. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Não era apenas informação. Havia peso, convicção, poder nas palavras, e então, no meio daquela atmosfera aparentemente irreverente, algo aconteceu. Um homem começou a gritar, mas não era um grito comum, não era uma interrupção qualquer. A Bíblia descreve que ele estava possuído por um espírito imundo, e a voz que saiu dele não foi a dele. O que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Pense nisso por um instante. Enquanto muitos ainda tentavam entender quem Jesus realmente era, um espírito maligno já sabia. Esse momento é descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e também em Evangelho de Lucas, capítulo 4. Não é um relato simbólico, é direto, objetivo, quase abrupto, como se o invisível tivesse rasgado o véu da realidade por alguns segundos. O Espírito pergunta: vieste para nos destruir? Essa frase revela algo profundo. A presença de Jesus não era neutra. Ela representava ameaça ao reino das trevas. E então Jesus responde, mas ele não faz um discurso, não realiza um ritual, não invoca nada. Ele simplesmente ordena: cala-te e sai dele. Sem gritos prolongados, sem espetáculo, apenas autoridade. O texto diz que o Espírito lançou o homem ao chão, gritou com grande voz e saiu. Ali, diante de todos, o homem não morreu, não ficou ferido, foi libertado, e o que mais chama atenção é a reação das pessoas. Elas se admiravam, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Esse foi o impacto real do momento. Não era apenas um milagre físico. Era uma demonstração pública de domínio espiritual. Agora, vamos entender o contexto espiritual daquela época. No primeiro século, havia uma forte crença em espíritos malignos no judaísmo, mas os métodos de exorcismo conhecidos envolviam fórmulas longas ou berretos específicos, invocações do nome de figuras espirituais. Era algo complexo. Jesus não usa técnica, ele usa autoridade. Isso muda tudo. Ele não negocia com o espírito, não dialoga, não pergunta seu nome menos, como fará em outro episódio. Aqui, ele apenas ordena. O detalhe mais intrigante talvez seja o silêncio imposto. Cala-te. Por que silenciar o espírito que estava dizendo a verdade? Porque a revelação da identidade de Jesus não viria do reino das trevas. Não seria demônio que anunciaria o Messias. Havia um tempo e uma forma para isso. Essa expulsão pública marca um ponto de virada. A partir dali, sua fama se espalha rapidamente por toda a Galileia. Mas essa não foi a única vez. Em outra ocasião,
Narrada também em Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus encontra um homem possesso na região dos Gadarenos, um homem que vivia entre túmulos, que quebrava correntes que ninguém conseguia conter. Ali, o Espírito diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Se em Cafarnaum vimos autoridade, aqui vemos confronto direto, com intensidade espiritual. Mas voltando ao primeiro episódio, o que realmente aconteceu naquele dia? Alguns interpretam como manifestação psicológica, outros como simbolismo espiritual, mas o texto é claro ao descrever reação física, diálogo e expulsão. Para os primeiros cristãos, aquilo não era metáfora, era prova concreta de que o reino de Deus estava invadindo território inimigo. Em termos teológicos, aquele momento simboliza algo maior: a inauguração do confronto final entre luz e trevas. Desde o início do ministério, Jesus enfrenta o mal diretamente. No deserto, ele é tentado. Em Cafarnaum, ele confronta a possessão. Em outras cidades, cura, liberta, restaura. Cada exorcismo era mais que libertação individual. Era sinal de que algo novo estava começando. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma: se é pelo dedo de Deus que expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Ou seja, o milagre não era apenas sobre aquela pessoa, era anúncio de governo. Agora imagine a cena novamente. Uma sinagoga cheia, pessoas sentadas no chão, ouvindo ensino. De repente, um homem começa a gritar, talvez contorcendo-se, olhares assustados, murmúrios, tensão, e Jesus permanece calmo. Ele não demonstra medo, não se aproxima com hesitação. Ele apenas fala, e o invisível obedece. Isso nos leva a uma pergunta profunda: quem realmente tinha autoridade naquele ambiente? Os líderes religiosos tinham posição. Roma tinha poder político. Mas ali, naquele momento, uma autoridade maior foi revelada. O interessante é que, após esse episódio, o texto diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a região, não apenas por curar doenças, mas por comandar o mundo espiritual. Isso causava fascínio e também medo, porque se ele tinha autoridade sobre demônios, então sua mensagem precisava ser levada a sério. A expulsão pública também revela algo sobre identidade espiritual. O demônio chama Jesus de Santo de Deus. Esse título não era comum, era messiânico. Reconhecia separação, pureza, autoridade divina. E mesmo assim, Jesus manda calar. Há algo profundamente estratégico nisso. Ele não permite que sua identidade seja revelada fora do tempo. Nos evangelhos, existe algo que estudiosos chamam de segredo messiânico, especialmente evidente no Evangelho de Marcos. Jesus frequentemente pede silêncio após milagres, porque sua missão não era ser reconhecido apenas como exorcista ou curandeiro. Sua missão culminaria na cruz. Mas naquele dia em Cafarnaum, algo ficou claro. O reino das trevas reconhecia sua derrota iminente. Vieste para nos destruir? Essa pergunta ecoa até hoje. Por quê? No entendimento cristão, a obra de Jesus não era apenas ensinar moralidade, era confrontar e vencer o mal em sua raiz. O episódio da sinagoga mostra que o conflito espiritual não era abstrato, era real, direto, público. E talvez o mais impactante seja perceber que a libertação aconteceu em um ambiente religioso. Não foi nas ruas, foi dentro da sinagoga. Isso sugere algo desconfortável. O mal pode se manifestar até onde há aparência de religiosidade, mas também revela esperança. A presença de Cristo expõe e liberta. O homem saiu transformado. Não sabemos seu nome, não sabemos seu passado, mas sabemos que, naquele dia,
ele saiu livre e a cidade nunca mais foi a mesma. Porque quando o invisível é exposto, ninguém permanece indiferente. Alguns passaram a seguir Jesus com mais convicção. Outros começaram a observá-lo com desconfiança. A autoridade que libertava também desafiava estruturas. E assim começa uma sequência de confrontos que levariam ao maior confronto de todos: a crucificação. Mas, ironicamente, aquilo que parecia derrota seria a vitória final. Se o Espírito em Cafarnaum perguntou: "Vieste para nos destruir?", a cruz seria a resposta definitiva. No entendimento cristão, a morte e ressurreição de Jesus representam a derrota do poder do mal. Mas tudo começou ali, numa sinagoga comum, num sábado comum, com um grito inesperado. O dia em que o silêncio foi imposto ao caos. O dia em que a autoridade falou mais alto que o medo. O dia em que o invisível foi confrontado em público. E talvez a pergunta final não seja apenas o que aconteceu naquele dia, mas o que acontece quando essa mesma autoridade é reconhecida hoje? Porque, segundo os evangelhos, aquela autoridade não era circunstancial, era parte de quem ele é. E se naquele sábado em Cafarnaum o mundo espiritual tremeu, foi porque algo irreversível havia começado. O reino havia chegado e nada seria como antes.